Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade na nossa aula de Sociologia. Hoje eu separei algumas questões para a gente resolver. Eu vou resolvendo e debatendo com vocês, tá bom? Para tirar as dúvidas da teoria sociológica clássica. Abrir nosso PowerPoint. Questão 1. No conjunto da sua sociologia compreensiva, o sociólogo alemão Max Weber define a ação social como ação racional em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos. Não necessariamente o indivíduo vai associar um sentido objetivo aos fatos. A ação racional tradicional, por exemplo, não necessariamente tem um objetivo racional, pragmático nesse sentido. B. Desprovido de sentido subjetivo e motivacional. Mais uma vez, a gente pode utilizar a ação tradicional, né? Ela não está necessariamente desprovida de subjetividade e motivação. C. Humana associada a um sentido objetivo, ou seja, a um objetivo claro, específico, né? Nem toda ação é exatamente igual à primeira. Se exclui a D pelo mesmo motivo que se exclui a D. A D não. A C. A E. Vou pular D e vou para E. Não orienta significativamente pela conduta do outro em prol de um bem comum. É justo ao contrário. Toda ação social tem necessariamente uma relação com o outro. Em que sentido? Como o outro indivíduo vai receber a minha ação, mas não necessariamente em prol, em benefício de um bem comum deste outro. Embora também não, a ação social não está o tempo inteiro maximizando interesses e benefícios. Bom, quem faz esses interesses e benefícios é relativo a cada indivíduo, né? Isso que o Weber fala. D. Cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se por ela. Ou seja, eu vou agir, né, de acordo com aquelas quatro ações do Weber, mas, de alguma forma, eu não vou eliminar a recepção do outro referente à minha ação, tá? Então, é a letra B de dado, tá bom? 2. A doutrina de Auguste Comte, que buscava leis universais para os fenômenos sociais, é determinada como B, positivismo. Não pode ser psicologia, porque está na psicologia, marxismo, porque vem de Marx, sociologismo, porque não existe uma teoria sociologismo, ou sociologista, digamos assim. E a fenomenologia não tem a ver com a teoria desenvolvida por Comte, que é uma teoria que, a grosso modo, ela estava preocupada no progresso tecnológico para o bem comum. Então, ele considerava que o domínio sobre a natureza iria trazer benefícios e extinguir as desigualdades sociais. E que, de alguma maneira, toda a sociedade, toda a cultura, né, de todos os países, todos os povos, deveria passar por certos estágios ou etapas para atingir a civilização, né? Lembra muito a teoria do darwinismo social, né? Podemos até pensar que essa teoria bebeu em Comte, fazendo uma provocação aqui. 3. Sobre as contribuições de Karl Marx para o pensamento sociológico, é correto afirmar que, entre as contribuições, destaca-se o conceito de luta de classes, na medida em que esse lança luz sobre as contradições existentes nas relações sociais e suas relações nos processos históricos. Essa é a correta, tá? A defesa do livre mercado foi essencial no pensamento socioeconômico desse autor. Não, ele justamente faz ao contrário, ele não defende o livre mercado, ele diz que não existe livre mercado. O livre mercado, na verdade, são capitalistas tentando se apropriar cada vez mais da mercadoria força de trabalho e de novos mercados consumidores
cada vez mais se apropriando da produção de riquezas realizada pelo trabalhador. Tá? Porque a C está errada. O conceito de ideologia, entendida como a consciência de classe verdadeira, foi a sua principal contribuição. Na verdade, ele não vai dizer que a ideologia é uma consciência de classe. Ele vai dizer que a burguesia produz uma ideologia, que essa é a ideologia dominante. Essa ideologia é massacrada através de uma série de instrumentos, como a comunicação. A gente pode pensar num outro sociólogo nos tempos atuais chamado Slavoj Žižek, né, que vai pensar na ferramenta, no instrumento cinema como um grande difusor da ideologia burguesa. Nesse sentido, ele concorda com Marx, que a ideologia é massacrada, difundida ao ponto dessa ideologia dominante ser adquirida, assumida pela classe trabalhadora, principalmente pela classe média, que não necessariamente é burguesia, é classe trabalhadora também, um pouco melhorada, mas também é classe trabalhadora. Obrigada, cachorro. Né? Então, nesse sentido, essa ideologia dominante, da classe dominante, ela é difundida em diversas formas, principalmente pelos meios de comunicação, adotada pela classe média como se fosse ela, como se a classe média fosse rica, né? Fosse burguesia, dono de meio de produção, e perpetuada e difundida em minha sociedade, embora não seja. Então, esse conceito de ideologia em Marx está errado. Destaque-se o pensamento pacifista desse autor e sua defesa incondicional das reformas sociais para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Ora, justo ao contrário que Marx fala, né? E uma das formas dele romper com certos teóricos do socialismo utópico é justamente essa. Alguns pressupunham as reformas sociais. Reforma social não é ruptura. Então, para alguns teóricos, você poderia fazer concessões de algumas coisas para ganhar mais à frente. Marx, ele não quer fazer isso, ele quer romper de fato, ele quer uma quebra, uma ruptura, por isso, revolução, né? Então, ele não quer fazer reformas, ele não é chamado de reformista e critica alguns teóricos que vêm antes dele justamente por esta postura. Então, essa dele está completamente errada. O conceito de fato social construído por Marx foi importante para a definição do objeto da pesquisa sociológica. Marx não fala de fato social. Para ele, o fato social está consolidado, não pode de alguma maneira se modificar pela pressão que a sociedade faz através da consciência coletiva, expressa na consciência coletiva, e reproduzida através da socialização. Isso é teoria de Durkheim, não Marx. Tá? Beleza? Então, eu estou fazendo algumas considerações para vocês irem pensando e caminhando junto comigo, né? Pescando algumas dicas, modo de operacionalizar a administração do pensamento. Tá? 4. Leia o fragmento de texto. A seguir, o sociólogo francês Émile Durkheim se preocupou em analisar fenômenos que explicitavam a força da sociedade sobre os indivíduos. Neste sentido, a organização da sociedade é crucial, segundo o autor, para a delimitação do problema a ser analisado. O suicídio, geralmente, é tido como algo de foro íntimo, da esfera subjetiva. Durkheim, em sua obra O Suicídio, se esforça em conceituar e caracterizar o suicídio como um fato social, portanto, como algo que ganha reflexos e tem ligação com a vida social. De acordo com a perspectiva apresentada, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Tá? A. Existem 3 tipos de suicídio: altruísta, anômico e moralista. Segundo o moralista, ligado a valores sociais de vergonha pública. Não. Durkheim não fala, não categoriza, não classifica suicídio como moralista. Tá? B.
Existem dois tipos de suicídio, altruísta e religioso. Sendo religioso aquele ligado a uma relação de desacerto com as regras divinas. Não. São três tipos de suicídio. Anômico, altruísta e... Ai, meu Deus. Egoísta. Tá? Então tá errado, A e B. Vou pular C, vou para D. Existem 4 tipos de suicídio: altruísta, moralista, anômico e egoísta. Sendo egoísta ligado à vingança contra algo ou alguém. Não. Né? Então é letra C, por quê? Existem 3 tipos de suicídio. Anômico, por anomia social, ou seja, a sociedade está passando por uma anomia, algo que não está previsto, algo errado, algo que não funciona bem. Igual você passa mal, sente dor no estômago, você está tendo alguma espécie de anomia, algum problema. Né? Então, a anomia é um sintoma. Temos um problema na sociedade que causa um suicídio. Altruísta, você se matar em prol de uma causa. Né? Heróis, né? Kamikazes, terroristas, incels, são suicídios ditos como altruístas. E egoísta, quando você tem um esgarçamento do tecido social. O que é o tecido social? São as relações sociais, a sociedade como um todo. Né? Quando existe um esgarçamento, esse esgarçamento desse tecido social significa o quê? Extrema individualização da sociedade. Quando o indivíduo não consegue estabelecer laços. Então, o bullying é um exemplo de suicídio egoísta. Tá bom? A inserção da disciplina Sociologia nos currículos acadêmicos é considerada muito importante, pois, conhecendo seus conteúdos, se pode obter o mais profundo conhecimento do ser humano enquanto ser social e sociável. Sim, nós somos seres autônomos, temos capacidade de pensar, de agir em sociedade, segundo regras sociais estabelecidas através da tradição, cultura, hábitos, costumes, historicidade e afins. Por que não são as outras? B. É ela que nos fornece a metodologia adequada para o estudo das ciências humanas e sociais, constantes nos melhores currículos universitários. Bem, não é só a sociologia que fornece metodologia para as ciências humanas. Dentro das ciências humanas temos geografia, temos economia, que é uma parte da geografia humana e política. Temos a economia, temos o direito, temos a história e até a filosofia. Então, não é necessariamente a sociologia que vai fazer esse arcabouço teórico-metodológico para todas essas áreas. Né? Se a gente fosse colocar aqui, talvez a que se encaixaria melhor seria a filosofia, não a sociologia. Enfim. C. Tendo ela como objeto específico o conhecimento do homem, indivíduo, em si mesmo, abre um caminho seguro para a sua felicidade. Não mesmo. Quanto mais o ser humano obtém conhecimento, mais ele tem crises, né? Porque ele tem uma maior compreensão de pessoas, processos envolvidos nos fenômenos. Então, qualquer tipo de escolha ou de ação pressupõe uma decisão, uma escolha. Estou escolhendo agir dessa forma e abrindo mão daquelas outras. Então, você vai analisar os efeitos e os desdobramentos de cada ação. E isso é altamente estressante para a mente humana. Então, a felicidade não está envolvida no conhecimento. D. Ocupando-se ela, ou seja, a sociologia, especificamente, do ordeno jurídico societário, mais facilmente ajuda o homem a bem comportar-se e a bem conviver. Não necessariamente, né? Porque não necessariamente nós tratamos só do ordenamento jurídico, né? Nós tratamos da organização social, da cultura, né? De modo geral, em toda a sua amplitude, né? Então, já está errado porque não só trata sobre ordenamento jurídico e, assim, não só ajuda o homem a bem comportar-se, a bem conviver. Né? Nós percebemos, na verdade, que existem
compreensões de mundo, e cada compreensão de mundo não significa um bom pacto na convivência societária, né? Vide aí e daí que as pessoas morrem. Sendo ela basicamente o estudo das organizações sociais e culturais, acaba por tornar-se o único caminho que conduz à perfeição humana. Bem, a sociologia não trata desse tema, que é perfeição, o errado e o certo. Isso é juízo de valor. Juízo de valor, embora dentro da antropologia, muitas técnicas e teorias tentam perceber, né, mostrar esse juízo de valor que as pessoas têm, não necessariamente essas teorias vão emitir juízo de valor. Elas vão expressar opiniões, posições e hábitos culturais, mas ela em si não expressa um juízo de valor, tá? Então, por isso que é letra A. Eu vou dar uma avançada aqui, porque essa última questão é muito importante para tratar de um tema que parece fácil, mas não é. A charge ao lado descreve um conceito elaborado por Karl Marx e aplicado ao capitalismo, que é o de mais-valia. Não confundam com lucro, tá? A mais-valia significa a seguinte coisa: o quanto o proprietário, o dono do meio de produção, a burguesia, se apropria, retira da quantidade de horas que o trabalhador trabalha para além do salário que ele próprio produziu. Ou seja, para pagar um salário de R$100 produzindo canetas de Bics, o trabalhador precisa trabalhar 2 horas diárias, 20 dias por semana. Só que ele trabalha 8 horas diárias, 22 dias por semana. O que sobra dessas horas é a chamada mais-valia, que ela vai ser tirada a partir do produto, da mercadoria, caneta Bic. O lucro vem depois que o dono do meio de produção, ou seja, o dono da fábrica, vai vender essas canetas Bic. Tá? Então, não confundam lucro com mais-valia. Mais-valia é anterior a lucro. Mais-valia já existia em sistemas proto-capitalistas. Tá? Ou seja, não era nem sistema medieval, não era nem o capitalismo todo encerradinho, fechadinho em si. Tá bom? Não são as outras porque lucro bruto não tem a ver com isso. É um outro cálculo que se faz de lucro bruto. Do trabalho assalariado, o trabalho assalariado já é a conta final dessa mais-valia, tá? Da desigualdade social, a desigualdade social pressupõe outras variáveis que não só a mais-valia, tá? E um acúmulo de riqueza tem outros pressupostos, como poder político, ideologia, repressão, disputas entre poder político no próprio organização de representação que é o Estado, tá? Então, não confundam, mais-valia é a apropriação da produção de riqueza que o trabalhador produz para além do próprio salário que ele paga. Ok? Um abraço, espero que tenha contribuído essa aula para vocês. E qualquer dúvida, nos vemos no Facebook. Um abraço.